Bom dia! Vamos falar nosso assunto de hoje? É um tema que nós já até conversamos, mas é um assunto que é bastante complexo, eu diria. Então vale muito a pena a gente sempre refletir, trabalhar melhor esse conceito e principalmente internalizar todo esse significado, porque dessa maneira a gente consegue realmente mudar de fase, né? A gente vai falar hoje do quanto o perdão é libertador. Porque quando a gente tem qualquer tipo de problema, de mágoa, de ressentimento, de incômodo com relação ao que alguém nos tenha feito, a gente fica realmente preso a essa situação, a pessoa que nos causou um suposto mal, né? E isso faz com que a gente seja refém da situação. Porque o nosso pensamento, ele fica de alguma maneira apegado, atrelado. E quando conseguimos entender melhor o significado e soltar, né, automaticamente ocorre aquilo que a gente chama de libertação, que é de fato uma libertação. Se a nossa energia, se o nosso pensamento deixa de estar atrelado a uma situação que nos magoou, ressentiu, chateou, nome que a gente queira dar, é sinal de que a gente continua ruminando aquele sentimento negativo, de mágoa, de mal-estar, de desconforto. E quando conseguimos entender mais amplamente, né, a importância de revermos o tema, de entendermos melhor, de nos colocar no lugar do outro e de entender que a falta do perdão não nos ajuda em nada. Às vezes a gente fala para algumas pessoas de perdão e a resposta é assim: não, mas a pessoa não merece o meu perdão. Você que merece perdoar e soltar a situação, né? Automaticamente a outra pessoa também é beneficiada, mas você é o primeiro e maior beneficiado em tudo isso. E é isso que a gente precisa entender, né? E o ser humano, de forma geral, a gente tem uma maneira assim muito radical de ver algumas coisas. Nós sempre interpretamos que o outro fez para nós, né? Que a gente se coloca sempre como o alvo principal. E muitas vezes a gente se esquece que a pessoa pode fazer alguma coisa não exatamente para nos atingir, mas porque é o que ela tem dentro dela, né? Se você tem um caminhão cheinho de melancias, você não pode dar morango, né? Então, assim, isso é importante entender, porque a gente sempre se vê meio que como personagem principal das diversas histórias. Não, a gente tem que lembrar que passa primeiro pelo outro. Tipo assim, se a pessoa usa um óculos com uma lente verde, ela vai enxergar tudo verde. Mas não quer dizer que o mundo seja verde, quer dizer que a lente dela é verde. Da mesma forma, a questão das mágoas, dos ressentimentos. Não necessariamente o problema está no outro, mas passa sim pelo qual é a lente que essa pessoa vê tudo, né? E muitas vezes também o outro não tem necessariamente a intenção de, né? Acaba magoando, acaba causando coisas assim como nós também causamos nos outros. Por quê? Somos seres humanos em processo de desenvolvimento, todos nós. Então, vez por outra a gente vai errar, com certeza, né? Ninguém é infalível, ninguém é perfeito. E a gente tem que lidar com isso, a gente tem que derrubar aquelas ideias de visualizar a pessoa como super-herói, que não comete erros, ou de se visualizar assim, porque não somos, né? A gente não tem o pódio o tempo todo. A gente acerta, a gente erra, a gente é mais ou menos. Então, assim, todos nós versamos por todas essas situações.
E é muito importante que estejamos dispostos a perdoar, inclusive aos nossos próprios erros. Mas isso é um outro assunto que a gente vai falar amanhã. Mas agora estamos falando do perdão ao outro, né? E esse perdão, quando a gente fala de perdão, a gente entende só coisas maiores, né? Mais significativas. E eu acho que o perdão, ele pode ser melhor avaliado na nossa vida como questões do dia a dia, né? A gente costuma desculpar, né? Tudo bem, pode ser, mas esse desculpar tem uma importância de perdoar. Porque quando você desculpa, mas mantém guardado, né, é só superficial. Agora, quando você realmente entende, se coloca no lugar do outro, né, e realmente perdoa, aí você limpa. Então, gente, nas questões grandes é fundamental, às vezes, problemas de relacionamento entre pais e filhos, entre casais, entre amigos, né? Às vezes acontece aquelas coisas mais cabeludas, né? A gente diria. Claro que é importante, mas também nas coisinhas básicas do dia a dia, né? Uma fala mais elevada, um comportamento que a pessoa não levou muito em conta. Então, o que a gente precisa? Verbalizar, conversar, né? Olha, tal coisa que você fez, isso me magoou. Mas perdoar, né? Fale do que você sente, mas abra mão, não fique ali. Não adianta você chegar a falar que aquilo te magoou e continuar, né, a macerar, a ruminar aquela situação. Falou, abra mão, tá? Isso é muito libertador, porque isso faz com que a gente não precise juntar dentro de nós aquelas coisinhas negativas que vão cristalizando, vão somatizando e uma hora viram um problema, uma doença qualquer. Então, vamos nos livrar disso tanto antes quanto pudermos, porque faz muito bem a gente viver uma vida entendendo que nenhum de nós é perfeito, mas a gente tenta acertar. Então, você está cometendo um erro, você se conscientizou desse erro, procure não voltar a fazer o mesmo erro. E assim a gente vai crescendo, evoluindo, ultrapassando os nossos próprios limites e vivendo melhor. Então, o perdão, ele liberta, nos liberta e liberta o outro ou a situação que a gente está preso. E é isso que a gente precisa, né? Nos sentirmos mais livres, mais em paz, podendo viver a nossa vida de acordo com as nossas escolhas, com maior qualidade, harmonia e paz. Beijão. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre o auto-perdão.